Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotons. Estamos aqui no programa Gotas da Língua e vamos mais uma vez continuar o nosso trabalho da morfologia. Hoje vamos trabalhar com as palavras chave muitas vezes, são aquelas palavras que muitas pessoas se perdem, que são os advérbios. Há muito o que falar dos advérbios, das locuções adverbiais, e eu peço que vocês prestem muita atenção. Mas antes disso, vamos lá pessoal, deem um like neste vídeo. Para nós é muito importante isso. É muito importante que vocês se inscrevam neste canal. É cultura, pessoal, não custa nada para vocês. E nós podemos sempre manter essa relação de amizade, de cultura, em que possamos passar aquilo que nós sabemos e que conhecemos, e que é muita coisa. Não só na língua portuguesa, mas na questão imagética, na questão historiográfica. Bom, deixa para lá. Vocês têm de conhecer o canal Imagens em Foco. E hoje, como eu disse para vocês, nós vamos continuar o nosso trabalho com a gramática. Então vamos lá, eu peço que vocês mais uma vez inscrevam-se aqui. Não esqueçam também, nós temos a nossa página pessoal www.jackbran.pro.br. Todos os slides, todos os exercícios que nós trabalhamos estão na minha página pessoal, que é um verdadeiro portal de cultura e conhecimento para todos nós, tá bom? Conto com vocês, sem muita delonga, vamos para a vinheta e vamos conhecer mais. O advérbio é uma classe de palavras que modifica ou acrescenta informações sobre os verbos, adjetivos, outros advérbios ou até mesmo frases inteiras. Os advérbios são essenciais para expressar circunstâncias como tempo, lugar, modo, negação, intensidade, entre outros, ajudando a enriquecer e aprimorar a comunicação em um texto. Vamos ver algumas de suas principais características. Primeiramente, como modificador dos verbos. Os advérbios podem modificar o verbo, especificando como, quando, onde ou por que uma ação ocorre. Por exemplo, ela caminha rapidamente. Eles viajaram ontem. Ele estuda diligentemente. Além disso, o advérbio também pode modificar adjetivos. Vamos prestar atenção. Quando ele modifica adjetivos, ele adiciona informações sobre a intensidade ou grau de qualidade descrita por um determinado adjetivo. Por exemplo, ela é muito inteligente. O filme é extremamente emocionante. Ele é bastante alto. Além disso, ele também modifica outros advérbios. Entenderam? Ou seja, ele também tem esse poder de proporcionar mais detalhes, maiores detalhes sobre uma circunstância expressa pelo advérbio original. Por exemplo, ela caminha muito rapidamente. Eles chegaram demasiadamente cedo ou demasiadamente tarde. Ele trabalha bastante
bastante diligentemente. Lembrem que quando um advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, geralmente ele é um intensificador. Tudo bem? Além disso, o advérbio também modifica frases. Vamos prestar atenção. Quando ele modifica uma determinada frase, ele expressa uma opinião, avaliação ou atitude do falante em relação a uma determinada ação. Por exemplo, infelizmente, não poderemos comparecer à reunião. Provavelmente, eles virão amanhã. Felizmente, o problema foi resolvido. Então, nós vemos que nós temos um advérbio que ele modifica toda a frase que vem depois, ok? Vamos prestar atenção agora na flexibilidade da posição adverbial. Geralmente, os advérbios são flexíveis em sua posição na frase, podendo ser colocados em diferentes locais para enfatizar aspectos específicos da comunicação, bem como para transmitir com precisão a mensagem desejada, pois pode afetar o significado da sentença. Prestem muita atenção, ok? Aqui eu vou dar alguns exemplos sobre essa situação. Vamos prestar atenção aqui. Os advérbios podem vir antes do verbo principal. Então, os advérbios colocados antes deste verbo, geralmente eles vão enfatizar uma determinada ação ou modificar o verbo em si. Por exemplo, ela sempre estuda. ênfase na frequência da ação de estudar. Os advérbios também podem vir depois do verbo principal. Então vamos lá. Quando eles estão posicionados após este verbo, tendem a modificar o verbo, mas com menos ênfase do que quando estão diante dele ou antes dele. Por exemplo, ela estuda sempre. Nós vemos que a ênfase ela é menos forte na frequência da ação. No início ou no final da frase também. Os advérbios podem, portanto, serem colocados também no final da frase. Eles podem enfatizar, assim, toda a sentença ou fornecer informações adicionais sobre o contexto. Por exemplo, sempre ela estuda, ênfase na frequência da ação. Ela estuda sempre, ênfase na constância da ação. Além disso, ele pode ficar entre o sujeito e o verbo, ou seja, colocar o advérbio entre o sujeito e o verbo, muitas vezes não é tão comum, mas pode ocorrer em certas construções para enfatizar a frequência, o modo ou o lugar da ação. Por exemplo, ela quase sempre estuda. A ênfase é dada na frequência. E modificações ao verbo também. Além disso, nós podemos colocar junto ao verbo auxiliar. Em frases com verbos desse tipo, os advérbios muitas vezes são colocados entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Por exemplo, ele vai frequentemente treinar na academia. Modifica-se assim a ação do verbo auxiliar e da ação principal. Em suma, o posicionamento dos advérbios na frase pode alterar o foco e a ênfase da mensagem, além de modificar sutilmente o significado da sentença. Portanto, é importante escolher a posição dos advérbios com cuidado, para garantir que a intenção da comunicação, garantir que a intenção comunicativa seja sempre clara e precisa. Bom, dando prosseguimento ao nosso estudo adverbial, vamos conhecer as
locuções adverbiais. Vamos lembrar, locução são duas ou mais palavras, com significado de uma. Essas locuções são expressões compostas, como nós vimos, por duas palavras que desempenham a função de um advérbio, modificando verbos, adjetivos, assim como outros advérbios, ou até mesmo frases inteiras. Elas fornecem informações adicionais sobre circunstâncias como tempo, lugar, modo, frequência, entre outros aspectos. Aqui estão alguns exemplos explicativos. À tarde indica tempo e se refere ao período do dia após o meio-dia. Por exemplo, vamos nos encontrar no parque à tarde. Temos também à noite. Indica tempo também e se refere ao período do dia após o anoitecer. Por exemplo, eles costumam sair para jantar à noite. Lembre, não se fala à noite, é à noite, tá bom? De manhã indica tempo e se refere ao período do dia logo após o amanhecer. Por exemplo, ele faz exercícios de manhã cedo. A pé indica modo e se refere à ação de se locomover, logicamente, a pé, sem a utilização de qualquer veículo. Exemplo, eles foram ao centro comercial a pé. Cuidado que não há crase, muitas vezes as pessoas usam, hein? Às pressas indica modo e se refere à ação de realizar algo com pressa ou rapidez. Por exemplo, ele terminou o trabalho às pressas. Temos também a contragosto. Indica modo e se refere a fazer algo de má vontade ou com certa relutância. Por exemplo, ele concordou em participar da reunião a contragosto. A distância indica lugar e se refere à distância física entre objetos ou pessoas. Exemplo, eles se comunicavam à distância através de mensagens. Para ficar mais claro, vamos ver as locuções uma a uma. Afirmação: com certeza, por certo, sem dúvida, de fato. Intensidade: de muito, de pouco, de todo, em demasia, em excesso, por completo. Lugar: à direita, à esquerda, ao lado, de longe, de perto para dentro, por aqui, em cima, por fora para onde, por ali, por dentro. De modo: às cegas, às claras, à toa, à vontade, às pressas, a pé, ao léu, às escondidas, em geral, em vão, passo a passo, de cor. Negação: de forma alguma, de jeito algum, de modo algum, de jeito nenhum. De tempo: à noite, à tarde, à tardinha, de dia, de noite, às vezes, de repente, de manhã, de vez em quando, de súbito, em breve. Os advérbios não flexionam nem em gênero nem em número. Ou seja, a princípio se trata de uma classe gramatical invariável. A princípio, nós vamos ver que não é bem assim. Percebam com o seguinte exemplo: a tia foi menos esperta que a sobrinha. Evidentemente que a frase acima não está correta. Afinal, como já foi dito, os advérbios são invariáveis. Assim, o correto neste caso seria: a tia foi menos esperta que a sobrinha. Foi menos esperta que a sobrinha. Vocês reparem que não há variação. Existe menos, tá bom? Os advérbios podem ser classificados em diferentes categorias de acordo com o tipo de circunstância que expressam. Vamos lá. Entre os tipos comuns, na realidade nós temos 7, né? Nós temos os advérbios de tempo, por exemplo, ontem, hoje, agora, sempre.
Eles chegaram cedo para o encontro. Temos também o advérbio de lugar. Aqui, ali, acima. O gato está lá fora. Temos também o advérbio de modo. Bem, mal, rapidamente. Ela dançou graciosamente. Temos o advérbio de dúvida. Talvez, acaso, porventura, talvez a situação piore no Oriente Médio. Temos o de intensidade. Muito, pouco, bastante. Ele estudou muito para o exame. Há também o de afirmação. Sim, certamente, deveras. Certamente ele virá amanhã. Há também o de negação. Não, jamais, nunca, tampouco. Eles não foram à festa. Há, no entanto, muitas outras circunstâncias expressas pelos advérbios e locuções adverbiais. Vejamos algumas possibilidades. Vamos lá. Nós temos assunto. Conversamos muito sobre política. Temos causa. Infelizmente, uma parcela considerável da população mundial ainda morre de fome. Temos a circunstância de companhia, dormindo com o inimigo. Temos também de instrumento, bateu com o caderno no braço do colega. Temos também a indicação de condição, não entrem sem as entradas, sem os convites. Embora os advérbios sejam invariáveis, existem alguns que admitem variação de grau. Vamos lá, grau comparativo. Vamos lembrar isso, já vimos há pouco na última aula, vamos ver de novo aqui. O grau comparativo indica comparação entre dois ou mais objetos. E assim como os adjetivos, não é flexionado, já que se utilizam as formas tão, quanto, mais, que, menos, que. O comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Vamos ver cada um deles. Comparativo de igualdade. Nós temos o esquema tão mais advérbio mais quanto. Exemplo, ele corre tão rápido quanto seu irmão. Comparativo de superioridade. Mais advérbio, mais o quê? Ele corre mais rápido que seu irmão. Temos também o comparativo de inferioridade. Nós temos a estrutura menos, mais advérbio e mais que. Ele corre menos rápido que seu irmão. Tudo bem? Temos também o grau superlativo, que indica o grau mais alto em que algo é feito. O superlativo pode ser sintético ou analítico.
Lembrando que o sintético ele é formado por meio de um sufixo íssimo, que é colocado junto ao advérbio. Um exemplo: Josefa mora longíssima de sua escola. E nós temos o analítico, é modificado por outro advérbio de intensidade, como em longe demais, perto demais, muito longe, muito bem, tão longe, e aí vai. Josafá mora muito longe de sua escola. Atenção, porque há casos irregulares aqui. Bom, como sempre, só que são casos que nós, falantes de língua portuguesa, já estamos habituados. Vamos prestar bem atenção. O grau comparativo dos advérbios bem e mal é irregular. Então nós temos melhor e pior, que são o mesmo grau dos adjetivos bom e mal. Prestem atenção. Ajeitou o paletó, agasalhando-se melhor. Então aqui o comparativo é de bem, ok? Este paletó é melhor do que o teu. Melhor é o comparativo de bom, que é um adjetivo. No entanto, existem as formas mais bem e mais mal, que são utilizadas em geral antes dos particípios. Observe. Não conheço um trabalho mais bem feito que este. Nunca vimos questões mais mal formuladas que as desta prova. Se os advérbios vierem depois do particípio, preste atenção, aí nós vamos empregar que formas? As formas pior e melhor. Não conheço um trabalho feito melhor do que este. Nunca vimos questões formuladas pior que as desta prova. Ok? Vamos para o superlativo absoluto sintético de bem, que é otimamente, e o de mal é pessimamente. Então eu digo, saiu-se otimamente na avaliação que prestou. Os empresários agiram pessimamente diante da morte de seus funcionários. Alguns adjetivos, por sua vez, assumem, às vezes, um valor de advérbio. Prestem atenção. Pigarreava-se grosso por toda parte. Grosso aqui é no sentido de grossamente. Dario vinha apressado. Apressado é, na realidade, ele significa apressadamente. Vejam, é um verbo com função de adjetivo e, neste caso, função de advérbio, hein? A palavra primeiro também pode funcionar como um advérbio quando modificar o verbo. Por exemplo, professora, eu pedi primeiro, ou primeiramente, advérbio. Os advérbios aqui e aí podem significar neste momento. Aí, ele saiu batendo a porta. Aqui, encerram-se suas anotações. Olhem como tudo é o contexto, pessoal, tá bom? Palavras e locuções denotativas. Vamos prestar muita atenção aqui. Algumas palavras e locuções que até pouco tempo, ou durante algum tempo, ou por alguns gramáticos eram até considerados advérbios, na realidade não se enquadram em nenhuma das 10 classes gramaticais, adverbiais, vamos dizer assim, sendo chamadas de palavras denotativas. Tais palavras e locuções denotam, por isso denotativas. Designação. Um exemplo, a palavra eis. Eis a mulher com quem eu havia conversado. Exclusão. Apenas, salvo, só, somente, exceto, exclusive, fora, sequer, senão, menos, etc. Tudo tem limite, exceto
o amor de mãe. Inclusão, até, inclusive, mesmo, também, ademais, entre outras. Até o gerente da loja percebeu que havia algo de errado. Explicação, isto é, ou seja, por exemplo, a saber, entre outras. Ele é um excelente músico, isto é, domina vários instrumentos e estilos musicais. Temos também realce, cá, lá, é que, só, mas, ainda, sobretudo, etc. Veja lá o que você vai dizer. Retificação. Aliás, isto é, ou melhor, ou antes, entre outros. Faça silêncio, ou melhor, fale mais baixo. Eu ia falar outra coisa, mas achei melhor não falar. Situação. Afinal, agora, então. Então o senhor ia ser diplomata? Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado, todos tenham aproveitado esta aula. É muita informação, sim, mas eu espero que vocês vejam a necessidade de nós sabermos e empregar corretamente os advérbios. Os advérbios, eles têm um poder muito grande de modificar o verbo. Lembre, nós já falamos isso, no princípio era o verbo, ou seja, o verbo muitas vezes é o núcleo da oração. Muitas vezes não, muitas vezes é o núcleo da oração. E é muito importante que nós saibamos que os advérbios, eles têm esse poder de modificar, de dar uma circunstância ao verbo. Então vocês veem o quanto essa classe de palavras é uma classe extremamente perigosa se não for empregada corretamente, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e que também se inscrevam no canal. Não custa nada e vocês vão ter cultura e informação aqui de graça. Visitem também a minha página pessoal www.jackbran.pro.br. Muitos exercícios, muito conhecimento e espero vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.